Olá, vocês que estão nos ouvindo, mais uma vez um prazer estar junto com vocês nesse podcast patrocinado pelo Ser Médico e Diabetes em Pauta, né? É um assunto extremamente relevante e que nós estamos aí levando a toda a população informações sobre esse grande desafio que é a cirurgia do diabetes. Hoje, um dia muito especial para mim. Estou com dois grandes amigos, duas figuras de referência mundiais. Eu não digo nacionais, mundiais. Aulo Ludovico de Paula é o criador da cirurgia do diabetes, da cirurgia metabólica. Doutora Luciana Janene Eucadre é uma referência mundial, está em todos os congressos, extremamente atualizado, e nós vamos ter um bate-papo muito importante nisso aí, que vai acrescentar muito a informação de todos vocês. Auro, Luciano, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de iniciar com uma conversa, uma pergunta assim que muitos me mandaram aqui, uma informação importante. Nós estamos num momento ímpar de estar aqui com eles. Mas a primeira pergunta para o Dr. Áureo. Áureo, como é que iniciou a cirurgia do diabetes? Qual foi a ideia sua de iniciar um procedimento desse, de uma doença crônica, grave, de muitos anos? Nós entendemos que todo diabético, Áureo, quando começa a ter o problema, ele começa com uma mudança comportamental. Daí ele passa para uma monoterapia, 2 medicamentos, 3 medicamentos, e alguns vão para a insulina. E não tem volta na grande maioria das vezes. E você criou um procedimento que realmente traz uma remissão, um controle, ou o paciente não toma mais medicamento. Qual foi a ideia que você teve? Qual foi o start que você teve, Auro, de desenvolver um procedimento dessa magnitude? Boa noite a todos, boa noite Alcides, boa noite, doutora Luciana. Bom, a minha resposta está na sua pergunta. Quer dizer, a sua pergunta já é a resposta. De uma forma objetiva, é uma doença extremamente prevalente, é uma doença que alcança a todos, em todos os lugares, em todos os níveis, independentemente da situação. É uma doença, em segundo lugar, como você mencionou na sua pergunta, uma doença crônica. É uma doença milenarmente conhecida. É uma doença, portanto, sem uma perspectiva de cura. A ideia inicial era exatamente enfrentar algo que você já estabeleceu na sua pergunta, ou seja, a composição de uma doença prevalente, ou seja, nós estamos falando de uma doença que impacta violentamente o mundo inteiro. Nós estamos falando aí hoje de mais de 400 milhões, 500 milhões de pessoas afetadas pelo problema. Em segundo lugar, como você também mencionou na sua doença, é uma doença crônica, já conhecida desde sempre, portanto, sem perspectiva de cura. A ideia básica era, portanto, acrescentar a isso a perspectiva de uma solução para o problema. Objetivamente é isso. Ou seja, a cirurgia do diabetes, ela pretende tratar e curar esses pacientes. Isso aí é revolucionário, é mudar paradigma, né? Então, assim, o Áureo, tive o prazer de conhecê-lo já há muitos anos. A história, se você for pesquisar Auro Ludovico de Paula, ele não fala muito, mas antes dos 30 anos já foi considerado o melhor cirurgião laparoscópico do mundo. Tem uma história longa na medicina da cirurgia, né, Luciana? É isso, né? Então a gente fica muito orgulhoso de estar aqui com o Áureo e a oportunidade de estar próximo dele, ser amigo com ele, que a gente aprende diariamente. E é uma pessoa que foi pioneira em desenvolver uma técnica cirúrgica para tratar o diabetes, que era uma doença clínica. E nós sabemos hoje, né, Luciana, que mais de 50% dos diabéticos não sabem que é diabetes? Não sabem. Como vão saber que pode ser tratado com cirurgia? Né? A gente que coisa, né? O início, a pessoa sequer sabe que está doente. É um pioneirismo. Isso é universal. 50% no mundo inteiro no tem mundo isso? Inteiro. Mas porque o país do primeiro mundo também tem essas... Porque é uma doença, aquela coisa que a gente tinha de eu vou beber muita água, eu vou fazer muito xixi, isso ocorre numa minoria. Né? Não é uma doença que dê algum sintoma importante que a pessoa fale. Tanto que a imensa maioria dos casos, dos diagnósticos, são feitos por outro motivo, o doente procura emergência e vai dosar a glicemia, e a glicemia está lá 300, 400. O que é importante é que o tempo do diabetes ele é determinante para a potência do tratamento clínico, mas parece que não para o tratamento cirúrgico quando a gente fala desta técnica cirúrgica. Como é que fica, então? Explica melhor para o pessoal ouvir. O diabetes é uma doença extremamente complexa, então, em tese, existiriam 3 tipos de diabetes, né?
o diabetes Claro. tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Essa é uma classificação que deve ser usada, mas não é uma classificação precisa frente ao que se conhece hoje. Então, o diabetes tipo 1 é o diabetes onde o doente não tem insulina, ele luta contra a sua própria célula produtora de insulina. O diabetes tipo 2, que é o diabetes que acontece em mais de 90% das pessoas, que é para quem essa cirurgia foi inicialmente desenhada. O diabetes tipo 2, hoje, a gente entende que também é uma doença muito complexa e propõe-se hoje dividir, imagina, só o tipo 2 em 5 tipos. 5 tipos de tipo 2. 5 tipos de tipo 2. E a ideia da cirurgia do diabetes que o Oro desenvolveu é para o tipo 2. Nós sabemos, mas para as pessoas que estão ouvindo nós, o tipo 1, infelizmente, não se faz cirurgia. Né? Se você tiver obesidade Obesidade isso associada. é importante, porque o Isso. diabético tipo 1, ele era, há 50 anos, ele era magro. Certo. Hoje, o diabético tipo 1 também tem obesidade. Claro. E uma coisa importante é que o diabético tipo 1, principalmente, eles são quando na juventude, eles ficam diabéticos jovens, às vezes criança, Adolescente. eles deixam de, em 30% dos casos, os adolescentes deixam de usar o remédio para a sua doença para não ganhar peso. Então, eles Perfeito. deixam de aplicar a insulina Para continuar magro. porque sabe que a insulina vai favorecer o depósito de gordura, que ele vai ganhar peso. Junto com isso, existe epidemia de obesidade no mundo, então se tiver diabetes tipo 1 e obesidade, pode operar. Mas Claro. opera para a obesidade. A obesidade, não na para cirurgia o do diabetes. Isso. Não, cirurgia do diabetes. E assim, a descoberta da cirurgia do diabetes é mudar um paradigma. Né? E nós vemos que isso, a gente tem lutado há muitos anos, o Áureo mais de 20 anos, nós acho que em torno de 16 anos. Áureo, muitas pessoas nos perguntam, como você falou, há uma remissão. Por que isso, Áureo, não está mais ao alcance das pessoas? Por isso que não foi mais divulgado? Por que isso aí não está mais acessível a tanta gente que precisa? Se hoje nós temos, pelo IBGE, quase 18 milhões e 600 mil de diabéticos, mais ou menos, sendo 80% diabetes tipo 2. Por que isso não está mais acessível, Áureo, a tantas pessoas que precisam dessa cirurgia que tem resultados fantásticos? Pois é. Eu acho que existe uma composição de palavras que elas têm que ser recorrentemente utilizadas quando se fala em diabetes. Algumas vocês vão ver nessa nosso momento aqui, elas vão ser repetidas e repetidas e repetidas. Objetivamente, a primeira resposta à sua pergunta é que é um problema complexo. A doutora Luciana falou várias vezes. Em segundo lugar, é um problema que sequer é reconhecido por uma parte também significativa da população. Então, olhe bem. Claro. Olha a complexidade que a coisa vai se tornando, num crescendo, num avolumando. O terceiro aspecto é que é uma doença que, do ponto de vista médico, ela não é completamente entendida. Então, imagino, já estou acrescentando mais complexidade e, portanto, sendo objetivo com a sua pergunta. Um outro aspecto é que, por ser uma doença milenarmente conhecida e tratada com diferentes formas, mas nunca com cirurgia, portanto, você vê a distância que nós estamos. Né? Nós estamos querendo, ou desejamos já há 20 anos, introduzir um tratamento que ele é imediatamente reconhecido como uma quebra de paradigma. Tudo que é feito. Então, vamos dizer assim, essa complexa rede de explicações é que compõe objetivamente a sua resposta. Ou seja, é o acumulado de tudo isso aí que faz com que seja um procedimento ainda pouquíssimo conhecido, seja um procedimento ainda pouquíssimo empregado, seja um procedimento ainda pouquíssimo reconhecido até por organismos de sociedade. Quando eu conheci o Áureo em torno de 16, 17 anos, isso que ele falou que era milenarmente, eu tinha uma situação pessoal que meu pai era diabético e amputou o pé. E ele falava, vocês não vão achar a cura do diabetes? E tanta coisa que desenvolveu, tantas cirurgias, tantos procedimentos nesses últimos 30 anos, né, Luciana? Mudou muito a vida nossa, né? Em termos de saúde, em termos de longevidade, em termos de qualidade de vida. Então, quando eu conheci o Áureo, eu me identifiquei nisso, não só por desafios, e porque a história do Áureo é uma história fantástica, que deve ser escrita, acho que um dia isso aí, né? Deve ser escrito um dia isso aí,
tão jovem, desenvolver tantas coisas novas, mas quando ele colocou um procedimento, gente, que há remissão do diabetes, de começar com a dieta e para insulina e você não tomar mais nenhum medicamento, isso é fantástico. Então, eu me identifiquei e aí, por outros fatores, a gente acabou se aproximando mais, mas a ideia, realmente, a base é isso, né? Então, é você ter um procedimento cirúrgico que pode controlar o diabetes. É isso, Luciana. Por que você se encantou? E você, hoje, também a Luciana, né? A Luciana Janene, você também pode pesquisar, está nos maiores congressos, a referência mundial, viaja nos 5 continentes, entende, estuda, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais envolvidas na cirurgia do diabetes, nas respostas, no tratamento desses pacientes. Quando eu digo cirurgia de diabetes, essa turma que está aqui comigo, ela se aprofundou, a bariátrica ficou numa situação onde a diabetes tomou conta. Então, eles têm um conhecimento muito profundo em relação a isso tudo. Então, a Luciana é uma referência mundial, para nós é um prazer ela estar aqui também como Áureo. Como é que você vê isso aí? Como é que você identificou, Luciana? Além da gente ter algo em comum, nós três, de amizade e tudo mais, por que você identificou tanto e investiu tanto no conhecimento da cirurgia do diabetes? Porque é revolucionário. É revolucionário. Assim, é inacreditável. E é inacreditável também que isso não tenha, em tanto tempo, conseguido atingir mais pessoas. Mas a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. O diabético, o doente diabético, é um doente tratado por diversas especialidades. Perfeito, né? exatamente. Não necessariamente pelo endocrinologista. Endócrino, cardio, clínico, o nefrologista, o clínico, oftalmo. o oftalmo, porque é uma doença que acomete diversos órgãos. Claro. E precisa ficar claro que o diabetes é a maior causa de amputação não traumática dos membros, de cegueira, de impotência, de insuficiência renal, de infarto, de derrame. Então, mas muitos profissionais tratam. Claro. E a gente imaginava que nesses 20 anos, esses multiprofissionais teriam contato com a possibilidade de tratamento. Um engajamento maior. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E eu consigo até traçar um paralelo. Por que isso, Luciana? Não sei, eu consigo traçar um paralelo. Há 25 anos eu estava bastante envolvida com o transplante de órgãos. Você foi para os Estados Unidos, foi para fora. E a gente via que muitas vezes do fígado não, porque não tem jeito, claro, né? Se precisa de transplante. Mas o rim, a gente via que muitas vezes o transplante não era tão falado como deveria. Exato. Né? E os resultados são fantásticos. Fantástico. Eu participei disso aí muito tempo, me tenho um urologista. Então, eu acredito que se o médico não sabe do tratamento, como é que ele vai falar para o doente? Claro. Como é que ele vai falar? E outra, e a Universal? Existem cirurgiões hoje que não sabem da possibilidade de tratamento cirúrgico do diabetes. Não tem ideia. Não, assim, não é bem comum perguntar. Mas vocês fazem exatamente o que nessa cirurgia? Vocês mexem no pâncreas? Isso, exato. Né? Então, a coisa devia já ter andado. Infelizmente, não andou. E não andou nem nos meios onde deveria andar, como você falou. Mas os endocrinologistas também existe uma resistência. Eu acho que a falta de conhecimento... Você acha que é a falta de conhecimento, Áureo? Você acha que isso que a Luciana falou é impressionante, porque às vezes, e mesmo os colegas falam, é bariátrica? Não, é diabetes. Não é tudo igual? Não é tudo igual. Como é que vai chegar a disseminar esse conhecimento, Áureo? Eu já vi os casos seus, os casos que a Luciana acompanha, os casos que nós temos operado, impressionante. Gente com peso não é relacionado à obesidade, gente com peso normal, operado pelo Dr. Áureo, pela doutora Luciana, por nós, e o paciente não toma mais medicamento. Quer dizer, é como a Luciana falou, é como trocar o fígado, trocar o pâncreas, trocar o rim, é uma coisa revolucionária. Por que, Áureo, que essa coisa não... a gente coloca, e assim, tudo que eu faço é com vocês, eu sou motivado, eu falo, entendeu? E às vezes a pessoa fica me olhando e fala, puta, esse cara, ele é maluco. Esse cara é doido, esse cara é muito motivado, curar diabetes, aí eu mostro o vídeo e a gente faz o podcast, então quer dizer, é uma luta, né, árdua, agradável e todos nós temos um objetivo. Áureo, você que é mais experiente, por que isso não desenvolveu entre os colegas e existe essa resistência? Não, eu acho que seria como se fosse uma repetição do que eu já falei, né, Alcides? Eu acho que talvez a gente pudesse ajudar quem está nos ouvindo muito mais dizendo a essa pessoa que, primeiro, existe uma alternativa de tratamento. Em segundo lugar, que aquelas pessoas com diabetes tipo 2 é que
provavelmente serão beneficiados. Em terceiro, que esse paciente ou essa pessoa diabética, ela vai ser operada do diabetes. Ela não está fazendo uma cirurgia de obesidade. A obesidade é um problema que pode estar concomitante ao diabetes, assim como outras doenças. Então, tentando ajudar ao seu público, Claro. esse procedimento é específico para o diabetes. E, claro, trata as outras coisas. Exemplo prático para você entender. Imagine que nós temos uma pessoa de 1,70 m e que pese aí os seus 75, 80 quilos. O peso não é um problema para ele. Nós vamos operar esse diabético. Imagine essa mesma pessoa ou um irmão dele que pese eventualmente 130 quilos. Então, nós vamos aproveitar a cirurgia, nós vamos fazer uma cirurgia do diabetes e vamos aproveitar para que ele resolva o problema do diabetes. Uma outra mensagem importante ao seu público é dizer o seguinte: bom, não vai ser só o problema diabetes e o que eu acabei de mencionar, obesidade. Essa pessoa tem o potencial de ver resolvido o seu problema, por exemplo, de hipertensão, ela ter resolvido o seu problema de colesterol elevado, de triglicérides elevado, ela tem potencial de resolver o seu eventual problema de rim. Então, tudo isso são ou está associado a uma mensagem importante que nós gostaríamos de fazer, que é nós estamos tratando o diabetes e tratando as eventuais doenças associadas Ao diabetes. que aquela pessoa, porventura, tenha. Um outro aspecto importante é que esses procedimentos, mesmo falando só de diabetes, nós temos há 20 anos tentado esclarecer que nós não podemos deixar a doença atingir os seus estágios ou seus diferentes estágios terminais para depois recorrer à cirurgia. Entenda e sendo objetivo. Claro. Se você tem uma pessoa que amputou o pé, Isso. é óbvio que não tem, Claro. que não tem retorno. Claro. Entendeu? Se a pessoa tem múltiplos problemas cardíacos, essa pessoa provavelmente não tem retorno mais daquilo que está instalado. É claro que a cirurgia ainda assim poderá ser feita, mas a expectativa é que tem que ser ajustada ao problema. Ou seja, voltando à questão que a doutora Luciana enfatizou. Imagine, parte das pessoas sequer sabem que tem a doença, então está aí a explicação da nossa dificuldade de enfrentar esse problema. Lembrando mais uma vez, e acho que essa é uma outra mensagem importante para todos que nos assistem, é que esse problema, além de tudo isso que nós já mencionamos nesse curto intervalo de tempo, é um problema que só aumenta no mundo inteiro. Então, imagine, nós teremos que enfrentar um problema em que ele, ainda além de tudo, só aumenta no mundo inteiro. Existe uma expectativa, Alcides, desse aumento ser ainda mais vertiginoso nos anos que vêm aí pela frente. Por quê? Hábito alimentar, comportamental? Isso eu acho que eu gostaria que a doutora Luciana Por que, falasse. Luciana? O Covid aumentou o número de diabetes. Por que aumentou o Covid, Porque Luciana? o vírus ataca diretamente a célula beta que produz a insulina. Né? Então, houve uma incidência de 14%, que é bem significativa. Existem muitas coisas relacionadas ao aumento do diabetes. A própria poluição atmosférica. Tá? A poluição por quê? Está relacionada. Hoje, o que nós comemos, o que nós respiramos, os componentes que a gente coloca no corpo... Tóxicos. Para a célula beta. Para a célula beta. Para a célula beta. Na verdade, não é para a célula beta. Eu queria, não sei se a gente pode subir um nível aqui na nossa discussão. E o doutor Áureo falou das doenças associadas, que são efetivamente as que matam no diabetes, como elas são beneficiadas pela operação. Não só a glicose, não só o controle da glicose. É preciso entender que o diabetes é uma doença que, no decorrer dela, o próprio controle da glicose isolado fica menos importante do que o controle do que nós chamamos de órgãos-alvo, órgãos que são que fazem o diabético morrer. É o que a gente está falando: coração, vasos sanguíneos, rins. O diabetes é uma doença cardiovascular. A principal morte é coração.
e por derrame. E o que eu queria falar quando eu falei em subunir, você falou em coisas tóxicas para o organismo, para a célula beta, não necessariamente. O que acontece é que nós entendemos hoje, e a cirurgia trata isso também, doutor Áureo esqueceu de mencionar, que é a doença do fígado. A doença do fígado, hoje, acomete 29% da população mundial. 30% quase? Era 25%, hoje é 29%, certo? O fígado parece Independente do álcool, né, Luciana? Independente do álcool. Importante. O fígado parece... vocês lembram daquele rio, como era o nome da rio? O rio Aqueronte, que era o rio que o Dante, antes de chegar no inferno, na comédia... A filosofia sabe na tudo. Comédia, Divina Comédia, é o rio Aqueronte. É o rio que o Dante entra com Virgílio, é o rio que precede o inferno, certo? Eu acho que o rio que precede o inferno é o fígado. O fígado seria a porta do inferno. Se o fígado não abrir a porta para ficar doente, você controla a coisa, certo? O problema é que essas coisas todas do nosso estilo de vida estão acometendo o fígado de forma... nós vimos recentemente, há 15 dias, uma coisa que nos chamou muita atenção, uma quantidade de gordura visceral. Eu começo a falar, eu começo a me empolgar, você sabe. Não, fica à vontade. Então, a gente precisa entender que por que o doutor Áureo falou que não tem a ver com o peso. Porque não necessariamente o diabetes mora na célula de gordura, aquela que você vê. Né? A gordura que está embaixo da pele, a gordura do subcutâneo, ela pode não ser esteticamente bonita, em muitos casos, mas ela não necessariamente causa doença. A gordura que causa doença é a gordura que está fora do lugar. O lugar seria embaixo da pele. Fora do lugar aonde? No fígado, dentro da barriga, em volta do coração. Nós, há 15 dias, vimos um caso, nós três, durante um procedimento cirúrgico, que chamava atenção a incompatibilidade de uma gordura dentro da barriga visceral com um fígado absolutamente normal. Absolutamente. Eu fui para casa e fiquei pensando naquilo. E eu acho que o fígado, de uma forma poética, ele seria a porta. Certo. Se você conseguir segurar o acometimento do fígado, você acometer o fígado, definitivamente não está relacionado a você ter ou não obesidade. Então, isso é importante. A cirurgia é mais uma característica dessa operação, é tratar a doença do fígado, para a qual não existe tratamento disponível. Não existe tratamento. Mesmo com a simpatectomia subseletiva, Áureo? Você acha que isso pode ajudar? Hoje nós fizemos... desculpa, vai ser a última vez que eu falo, depois você fala. Eu estou chegando de um congresso médico, onde eu fiz 2 conferências, e uma das conferências foi justamente sobre o sistema nervoso entérico. Né? Todo mundo diz que o intestino é o segundo cérebro, mas, na verdade, existem mais neurônios do que na medula espinhal. Intestino. E hoje descobriu-se, na verdade, que o grande papel do intestino, se comunicando com o cérebro e determinando doenças, vem não do sangue, não é pelo sangue, principalmente, que ele se comunica com o cérebro. É através da condução nervosa. Então, foram identificadas umas células novas que fazem como uma célula nervosa de qualquer outro lugar. Comunicação intestinal com o cérebro. Isso, através de sinapses mesmo, através de umas células novas que foram identificadas. Então, eu acho que, falando nisso, tudo coopera para o aumento da doença do fígado. E o fígado seria um direcionador da gravidade da doença. E a cirurgia também trata a doença no fígado. De uma forma independente, isso é muito importante, da perda de peso. Porque hoje, vocês já devem ter ouvido falar, existem remédios modernos para tratar diabetes que revolucionaram o tratamento do diabetes. E revolucionaram também a prevenção da doença renal e do infarto. Né? Antes, a gente tinha que usar um antihipertensivo para prevenir a doença renal. Né? Hoje existem duas classes de medicamentos, só que essas classes de medicamentos que estão sendo usadas para esse fígado, que seria o portão do inferno, elas funcionam só pela perda de peso. Perfeito. E a gente precisa de mais alguma coisa além da perda de peso, que seria mediada por nervos como
foi idealizado e descrito pelo... Não foi descrito exatamente pelo Dr. Áureo, mas foi nessa operação descrita por ele. Né? Foi pensada por ele, acho que ele podia falar, acho que é um assunto muito complexo, se você conseguir simplificar, Áureo, como é que você chegou vê nisso? essa parte do fígado? Primeiro, como é que você vê essa situação que a Luciana colocou em relação ao fígado, a doença hepática e o sistema neuronal? Bom, o que eu acho que talvez a mensagem de uma forma mais transparente, mais simples para as pessoas, é dizer o seguinte: existem pessoas com diferentes graus de agressão nos diferentes órgãos. Então, existem pessoas que têm maior agressão para o lado do coração, o diabetes afeta mais em outros o lado do rim, em outros o diabetes afeta mais o lado do fígado, conforme mencionado. O olho, outros sexual, o fígado, o olho sexual, vascular periférica, pernas, amputações, etc. Então, essa composição de agressão, ela traduz numa realidade, que é a realidade da agressividade da doença, que chega num dado momento em que controlar a glicose já não é mais o problema principal. A cirurgia, ela, diante dessa situação, ela trouxe uma outra vantagem, que é o seguinte: entenda que nós estamos conversando já nessa meia hora sobre um doente ou um paciente que tem o potencial de ter problemas muito sérios. O que foi uma enorme vantagem que a cirurgia trouxe? A possibilidade de se fazer isso por via de laparoscopia. Então, a laparoscopia, ela igualmente mudou a perspectiva de tratamento. Entenda você que como a laparoscopia revolucionou todas as outras cirurgias, especificamente no aparelho digestivo, mas em outros órgãos também, ela trouxe essa possibilidade de ser empregada para a cirurgia do diabetes. Ou seja, o paciente diabético, ele terá uma agressão para ou decorrente da cirurgia de forma extremamente reduzida. Ou seja, esse foi um outro aspecto. Imagina que depois de nós falarmos em tantas coisas sérias, tantas coisas graves, etc., a pergunta imediata que a pessoa se faz é o seguinte: bom, eu com tanto problema assim, eu vou, ainda além de ser violentado ou agredido por uma cirurgia? Bom, a resposta que nós temos traz nessa outra, que eu considero ser uma outra revolução também nessa área, que é tratar por laparoscopia. Ou seja, eu terei uma agressão mínima a partir do médico para tratar esse problema. Isso é fantástico. Isso que o Áureo está falando realmente mudar o paradigma, porque a cirurgia, dentro da sua complexidade que existe, ela se tornou factível, viável e minimamente invasiva. Não precisa abrir o abdômen para você realizar o procedimento. Você faz pequenos orifícios. Você adentra o abdômen por pequenos orifícios. Então, a agressão cirúrgica do paciente diabético é muito menor. O índice de morbidade e complicações acabam sendo muito menores. Então, não há sangramento, menos morbidade, menos mortalidade e realmente com um sucesso altíssimo. Diante disso, nós estamos aí colocando várias posições, está muito bacana, muito agradável. Mais uma vez agradeço a vocês dois estarem aqui, para mim é uma felicidade muito grande, um prazer grande estar aqui para você, um ponto alto do nosso Diabetes em Pauta, do Ser Médico. Os resultados em relação a isto. Luciana e Áureo, as pessoas estão ouvindo. Bom, eu já entendi que o diabetes tipo 1 não dá para fazer a cirurgia, a não ser que seja obeso. O gestacional tem que esperar nascer o bebê para depois definir. Mas o tipo 2, ele pode ser candidato à cirurgia. Eu queria ver de vocês assim, quais pacientes são elegíveis a realizar a cirurgia? Todos os doentes que podem se beneficiar da operação devem ser operados. O que o Dr. Áureo falou agora, de uma forma bastante clara, o mais importante hoje, Alcides, é saber quem não deve ser operado. Isso. Foi o que ele falou. Porque existe um ponto sem retorno. Existe um ponto sem retorno. Tá. Existe um ponto em que você não vai mudar a vida dessa pessoa ao controlar a glicose, porque você vai controlar a glicose, ela não vai precisar de remédio. Mas isso não vai impedir que ela fique cega, que ela vá para diálise. Ou teu pé. Isso. Então, hoje o mais importante é saber quem não deve ser operado.
Quem deve ser operado? Primeiro, é preciso tirar o peso da equação. Isso. Hoje nós sabemos que o modelo do diabetes que acontece quando existe obesidade, ele não pode ser completamente transferido para o diabetes de verdade, né? O diabetes cujo índice de massa corporal médio no nosso país é 29. 29. IMC é o peso e a altura, né? Isso, 29 é sobrepeso, não é nem obesidade. Uhum. Então, primeira coisa, não está relacionado ao peso. Segundo, ele precisa ter comprovadamente um diabetes que não seja autoimune. Seja o diabetes autoimune tipo 1, seja o diabetes Lada. do adulto. Uhum. Então, você precisa ter certeza que esse paciente não tem um diabetes autoimune. O que mais? A doença cardiovascular, ela não é uma contraindicação para o tratamento. Tempo de diabetes? O tempo, não, também não, porque você pode ter, como a gente estava falando, só para deixar um pouco mais claro, essa coisa Para eles entenderem de dividir tá o diabetes escutando. tipo 2 em 5 tipos é muito útil. Isso foi feito da maneira do seguinte, foram feitos clusters, grupos, você pega grupos de pessoas, identifica características em cada grupo, e através do que a gente chama de machine learning, você identifica características comuns a esses grupos. Por que isso foi importante para o diabetes tipo 2 e muito importante, doutor Áureo discorda um pouco de mim, eu sei, para a cirurgia. Mas, principalmente para falar, não tem essa coisa de tempo de diabetes determinar se eu posso ou não ser operado. Gravidade do diabetes é impeditivo? Depende de quão machucados estão seus órgãos-alvo, como eu te tempo falei. de uso de insulina, para eles entenderem Veja, que pode ser candidato. O tempo de insulina, em muitos lugares, olha, hoje, se você não consegue, na imensa maioria dos pacientes, dá para o paciente o melhor tratamento clínico disponível. Isso é caro. Então, em muitos locais, você começa a tratar o diabetes tipo 2 com insulina, que é mais fácil. Mais fácil. É menos Acesso, oneroso. Então, como é que eu vou colocar isso como um critério para indicar a cirurgia? Se ele começou a tomar insulina sem precisar, né? Então, isso não é... Eu acho que o doutor Áureo, que estudou isso de uma forma científica, com análise estatística, ele estudou todos os fatores que seriam preditores ou não de remissão, eu acho que ele pode falar com mais propriedade. Áureo, então, assim, é elegível esse paciente para o procedimento cirúrgico, como a Luciana falou. Ele vai até você. Eu sei que você é um cara muito discreto, mas assim, esse paciente está na sua mão, vai ser operado depois um critério de seleção no protocolo. Em termos de evolução, de remissão, da saída do medicamento, de controle de diabetes. Fala um pouco da porcentagem, Áureo. À vontade. Se você quiser falar, se não quiser falar. Eu sei que você é muito discreto em relação a isso, mas o paciente está na sua mão e vai ser submetido à cirurgia, na sua mão, da Luciana, na minha, conta para o nosso público entender em termos de resultados da cirurgia. Bom, objetivamente, Alcides, é o seguinte, todos os pacientes, em tese, podem ser operados. Ótimo. Ponto. Segundo ponto importante, eles só não serão operados se eles tiverem condição clínica desfavorável, como se fosse uma balança. Certo. Tá? Essa condição clínica dele for muito desfavorável, ele não vai ser operado do diabetes, assim como ele provavelmente não seria operado de várias outras cirurgias. Ponto. Terceiro, esse paciente que vai ser operado, ele precisa de um preparo. Ele não pode se candidatar e fazer isso amanhã. Na maioria das vezes, conforme já mencionamos aqui, esse paciente é um paciente complexo, cheio de problemas, ele terá que, como se fosse tentar estabilizar os outros problemas para poder operar. Quarto, ele dentro do hospital será operado por laparoscopia. Ótimo. Na série histórica nunca teve que falar. Uma outra mensagem importante. Esse paciente operado, ele fica uma média de 3 dias no hospital. Mais uma mensagem importante. Sendo por laparoscopia, esse paciente não tem repouso. Perfeito. Imagine se você tem uma pessoa que tem uma atividade qualquer. Isso, laboral. Ele vai trabalhar. Administrativa. Ele vai trabalhar 4 dias depois. Sensacional. Gente. Imagine que você tem uma pessoa extremamente frágil. Claro. Essa pessoa vai trabalhar uma semana depois.
Perfeito. progredindo. No pós-operatório, essa pessoa tem uma chance de remissão, Isso. ou seja, cura. Cura. Ou seja, ficar livre dos Dos remédios do medicamentos. diabetes próximo de 90%. 90%. Mas essa pessoa terá índices próximos também de 90% de remissão daqueles outros problemas que nós mencionamos. Envolve pressão alta, envolve colesterol, envolve triglicéridos, envolve problema de fígado, problema nos rins e etc. Perfeito. Com o evoluir, essa pessoa terá a possibilidade de ter uma alimentação próxima do normal. Por que próxima do normal? Porque, infelizmente, doutor Alcides, ninguém pode se alimentar de forma desbravada, de forma absolutamente irresponsável. Por isso que eu sou cuidadoso em dizer que a pessoa terá que ter uma alimentação saudável. Não é que ela vai ter proibição. Pergunta-se muito, doutor, do ponto de vista de alimentação, eu vou poder comer doce? Claro que pode. Claro. Doutor, eu vou poder tomar a minha bebida, o meu chopinho, o meu vinho? Claro que pode. Doutor, me diga e esclareça como é que vai ser a minha vida física. Não, olha, você vai trabalhar o quanto antes. Não há repouso. Depois do procedimento, esse paciente não pode, na verdade, fazer repouso. Até porque tem complicação se ficar em repouso. Pode ter. Exatamente. Então, quer dizer, entenda, nós não vamos ter problema de repouso. Claro. Uma outra pergunta que as pessoas falam, doutor, e se porventura eu não estiver dentro daqueles 90%, próximo de 90% agraciados de entrar em remissão? Bom, você vai ter uma doença num outro patamar. Ótimo. Isso é tão importante quanto para aqueles que entram em remissão. Se você eventualmente não curar, você vai ter exemplo prático. Você toma lá insulina, 3, 4 outros remédios. De repente, você vai ficar com um remédio só. E um detalhe fundamental para aqueles que eventualmente não curam ou não entram em remissão. Essa pessoa terá a possibilidade de ter uma doença que ou não irá evoluir mais, ou ela terá uma doença que irá evoluir de forma muito lenta. Porque um detalhe fundamental que nós não falamos aqui, e isso é importante para o seu público, é que essa é uma doença terrivelmente progressiva. Então, entenda, ela é tratada milenarmente, mas esse aspecto da progressividade da doença, ela é praticamente universal. Entenda, acomete a todos, em todos os locais, em todos os momentos. Todos os níveis. Exatamente. Quando você, infelizmente, não curou, você tem a expectativa de, pelo menos, reverter essa característica de progressividade. Além de, exemplo, você tomava lá 10 remédios, você vai passar a tomar uma metforminazinha por dia. Isso a gente vê como entendeu? É interessante. Então seria objetivamente isso aí. A gente vê, né, Auri, que Luciana, que a gente opera esses pacientes e a remissão realmente é isso, quando falou 90%. E ele toma lá, ele gasta lá R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês de medicamento. Isso. E depois, né, Luciana, passa alguns meses, não gasta mais. Eu queria chamar a atenção para esse conceito que a gente está falando com tanta tranquilidade aqui de remissão. Vejam, esse era um conceito que não existia nessa doença. Não existia. Nunca se falou em remissão do diabetes, certo? A segunda coisa, existe sempre uma pergunta que eu faço, eu apresento algumas doenças, câncer e tal, coloco o diabetes. E pergunto, qual a doença que você escolheria ter se você soubesse qual a mortalidade dessa doença em 10 anos? Que para o diabetes é de 50%. 10 anos. Então, é uma doença que mata. Quando você fala, isso é importante, não é? Claro. Não estou querendo ser eloquente. Não, mas tá quando ótimo. você diz de uma doença que em 10 anos mata metade das pessoas e você apresenta o conceito de remissão, e a gente tem um pouco de pudor de falar cura, mas a gente fala de cura de câncer depois de 5 anos. Eu devia falar da cirurgia também. Claro, porque a também remissão acho. dura. Ela dura 5, 10, 15 anos. Mas é uma coisa, como disse o doutor Alcides no começo, é uma doença tradicionalmente de tratamento clínico. Exato. Então, é uma mudança de paradigma e é uma revolução. Muito. É uma revolução. Os remédios que hoje estão disponíveis e que estão causando também uma revolução, precisa ficar claro
que nenhum deles fornece remissão da doença. Isso é importante. Nenhum desses remédios novos, revolucionários, conseguem causar remissão da doença. Do diabetes tipo 2. Após o conceito que veio da cirurgia, propôs-se um tratamento clínico com dieta de muito baixa caloria e então falou-se, o diabetes pode entrar em Claro. remissão com tratamento clínico. Claro. Isso precisa ficar claro. Mas não se mantém. O diabetes entrou em remissão de tratamento clínico em pessoas que eram diabéticas há 6 meses apenas e com uma dieta de 500 calorias dia. Mas não se mantém isso. Não, você não consegue manter. Não, mas precisa ficar claro que é um conceito que hoje a gente fala com tanta naturalidade, mas não é natural. Exato. Não é natural. Não existe remissão do diabetes ou existe, é muito excepcional, espontaneamente. Então, é uma revolução. Não tenho dúvida disso aí. E o que eu queria acho... só dar Claro. em relação a não haver relação com o peso, mas obrigatoriamente, após a cirurgia, o paciente emagrece. E isso ficou muito claro e evidente por ocasião do nosso jogador querido que foi operado e que hoje está muito bem, tem um corpo admirável. Eu ouvi ele falar no YouTube que ele está melhor do que quando estava na seleção. A gente vê foto dele, né? Ele está com uma musculatura saudável. Mas isso precisa ficar claro, que haverá perda de peso que será compensada e equilibrada, certo? Também precisa ficar claro que hoje a Associação Americana de Diabetes coloca a perda de peso como parte de tratamento de todos os diabéticos, inclusive os que não têm obesidade. Perfeito. Falar nisso, Luciana, como é que a Associação Americana de Diabetes vê a cirurgia da interposição ileal do Dr. Áureo? Como é que eles veem isso? Porque assim, os resultados estão aparecendo, os trabalhos estão acontecendo, a mídia está vendo, as mídias sociais estão vendo, a parte científica está crescendo, né? Gostaria também de dizer a todos vocês que o Dr. Áureo e a Luciana estão aqui em Curitiba, porque amanhã, no sábado, dia 5, teremos um curso de cirurgia da diabetes. Será ministrado pelo Dr. Áureo, o Dr. Luciano, nós estaremos presentes também, para realmente poder solidificar mais ainda a técnica e poder propagar esse tipo de cirurgia. Como é que a Associação Americana, você tem ideia, ou outras associações, a Associação Europeia de Diabetes, como é que eles veem? Porque a gente via lá atrás que tinha uma repulsa, uma distância muito grande. Isso Acho já que nós mudou? entramos nessa discussão por um lado errado. Né? Por quê? Porque quis se importar o modelo da cirurgia da obesidade, que trata o diabetes quando há obesidade em uma porcentagem inferior de casos. Claro. Então, quis se importar esse modelo para tratar a obesidade e foi assim que começou. A gente precisa cirurgia bariátrica para tratar diabéticos não obesos. E colocaram o nome, a mesma cirurgia, só mudaram de nome. De Exato. bariátrica virou para metabólica. Isso, só que a partir desse momento, então eu posso operar o diabético? Não. Você pode operar o obeso. O bariátrico. Exatamente. Então, acho que o erro inicial foi importar, foi trazer uma técnica cirúrgica, que era a que eles dominavam. O padrão ouro. Isso, precisa ficar bastante claro que Isso os Estados importante. Unidos, embora tenha muito fundo para estudar remédio, né? Não é um país, com algumas poucas exceções, de cirurgiões excepcionais. Exatamente. Não é. A gente sabe disso. Então, eu acho que o grande erro foi esse. A gente importou o modelo da obesidade. Quando a gente aplicou o modelo da obesidade para o diabetes, é o que a gente sabe hoje, a cirurgia da obesidade, quando para tratar o diabetes ela tem uma remissão muito ruim, né, em longo prazo. Então, Luciana, vamos só colocar isso aí. A cirurgia bariátrica para doente diabético obeso mórbido e não obeso mórbido. A ideia que você está me colocando é que teve muitos speakers, muitas pessoas que colocaram a cirurgia bariátrica também como cirurgia para tratamento de diabetes. E só mudaram o nome de bariátrica metabólica, porque isso é muito comum aparecer no consultório e o paciente fala, doutor, vim fazer a cirurgia bariátrica metabólica. Alto lá, são coisas parecidas, não são iguais. É isso, Luciana? Não são iguais, a população de pacientes é diferente. E outra não dá para adaptar, Luciana, para deixar um um pouquinho maior? Eu vou colocar, a gente já sabe não disso. Não dá, porque aí você cria outra doença. Por quê? São fisiopatologias diferentes. Isso, você cria outra doença e você não atua no mecanismo de ação da doença.
né? Então, eu acho que hoje eles estão fazendo assim meio um equilíbrio desequilibrado, sabe? Todos sabem disso, né? Isso já passou, Áureo? Isso já passou esse momento? Porque, assim, há 20 anos atrás, Áureo, acho que 20 anos atrás, em Florianópolis, você já teve um alerta de cirurgia bariátrica por diabetes que não funcionava. E eu me lembro que isso aí foi muito contestado. Enfim, o Áureo acho que é uma vida de contestações, a vida do Áureo. Mas, assim, recordando a história, mostra que isso era verdade. Será que isso já está mais claro, Áureo? A gente vê, às vezes, a pessoa tentando justificar a cirurgia bariátrica para diabéticos não obesos com algumas adaptações. E você já falou várias vezes que a fisiopatologia é diferente. Será que isso já está entrando no conceito médico, Áureo, de todo esse pessoal envolvido, do endocrinologista, do cirurgião? Será que isso está ficando mais claro? Eu vejo isso aí diariamente no consultório, nos eventos, no congresso, e tem pessoas que talvez com a cabeça um pouco mais aberta estão pensando, peraí, Alcides, como é que funciona? Como é que é isso aí? Eu não entendi. Eu desenho, explico, mando pesquisar. Será que isso aí, você que está nesses 20 anos de luta, Áureo, você acha que já está começando a mudar esse conceito? Não, acho que não. Não, Áureo? Eu também não. Existe perspectiva disso? Não, existe perspectiva, claro. Nós somos um otimista por natureza, né? Então, existe uma perspectiva. O problema é que, entenda, você imagina o seguinte, tem muita gente, e isso é claro, né? É claro, você imagina. Só vou dar um exemplo, né? Um remédio que está sendo vendido aí, ele vendeu a nível mundial 7 bilhões de dólares. Um único remédio. Um único remédio vendeu 7 bilhões de dólares dessa área. Dessa área diabetes, nossa. obesidade? Para nós. 7 bilhões de dólares agora até junho. Nossa. Uma única empresa. Bom, eu pergunto a você, que interesse há em... Claro. Então, existem múltiplos fatores pelos quais as coisas não progridem. Uma delas, em principal, é que tem muita gente que não tem interesse em que essas coisas sejam revertidas. Isso é uma coisa óbvia. Estou dando um exemplo e poderia dar N outros. O segundo aspecto é que a subsistência vem antes da essência, né? Como já dizia Sartre. Então, imagine você, muitas pessoas se subsistem exatamente em não reconhecer que isso possa ser feito. Nossa, que grave isso, hein, Áureo? Terceiro aspecto, né, que eu acho que você precisa, que todos nós temos que entender também, né? Essas mudanças de paradigma, às vezes elas não vão ser vistas nem pela nossa geração. Se você avaliar a história e você retroceder no tempo, você vai ver que muitas evoluções elas não foram sequer concretizadas naquela geração. O reconhecimento do procedimento demora 2, 3 gerações. Às vezes isso só vai ser reconhecido. Por quê? Porque o status, o status naquele momento, o status daquele momento, ele não era ou não se permitia isso aí. Então existe, nós temos humildade para entender que eventualmente essa coisa vai ser muito mais lentamente admitida, assimilada, empregada e, é claro, por fim, beneficiar os reais beneficiários, às vezes, em outra geração. Eu queria fazer só uma... Exato, mas eu quero só um sinal de otimismo. Claro. Eu concordo com ele. Claro. Mas eu acredito que uma coisa já está acontecendo. O tempo é cruel, né? O tempo é cruel, o tempo mostra tudo. Às vezes muito tempo, mas o tempo mostra. E o tempo mostrou que a cirurgia que foi empregada que era para tratar a obesidade, foi empregada para o diabetes, ela não se manteve em longo prazo, né? Então, o índice de remissão ia caindo com o passar dos anos. A recidiva do diabetes era muito alta. O diabetes voltava. O diabetes voltava numa quantidade grande de pessoas. Isso. Então, isso já aconteceu e isso já se reconhece. Exato. Que bom. Mas busca-se outras técnicas que não sejam, talvez, tão detalhadas quanto essa.
sabe? Então, já se reconheceu a falência da principal cirurgia utilizada para tratar o diabetes em longo Isso prazo. É muito importante. É muito importante. E hoje o que se propõe é que, para a gente não ter que aprender a fazer uma nova cirurgia, a gente faça a que a gente sabe e dê remédio junto. Eu discuti isso hoje, que isso eu também. Eu acho um absurdo isso aí. Assim, para vocês entenderem mais um ponto importante do Áureo, do Vic de Paula, que está aqui com a gente, da Luciana Janene, a cirurgia do diabetes, que a gente tanto fala, cirurgia metabólica não, mas cirurgia do diabetes, por ele desenvolvido, chama-se interposição ileal, gastroplastia vertical, um tubo gástrico, com a interposição do ilho e com a exclusão do adenal. E existe mais um detalhe neuronal, a simpatectomia. É uma cirurgia que dá mais trabalho do que a cirurgia bariátrica. O cirurgião, às vezes, pela essência, né, Luciana e Áurea, ele acaba se acostumando com o procedimento e é difícil mudar. Eu não sei se eu também comecei tão novo como vocês, de mudança de aberta para vídeo, depois para cirurgia artificial, depois para bariátrica, depois etc. Então, eu estou acostumado a mudar na minha vida profissional. Então, quando teve isso, a gente mudou. Mas não é todo mundo que eu acho que tem essa ideia de mudar. Existe um mercado nisso, existe uma dificuldade para isso, existe um custo de material muito grande para poder realizar esse procedimento e existe, além de tudo isso, uma dificuldade de trabalhar com os próprios colegas e com a indústria farmacêutica. Então, você tem um custo, Luciano, de R$2.000. Quando um paciente de padrão bom gasta R$1.500, R$2.000, mais ou menos, porque é um paciente polimedicado, né, Luciana? Mas frente ao que o doutor Áureo falou, que uma indústria ganhou 8 bi em 6 meses, isso é um complexo de vira-lata quase, né? Pois é uma dificuldade grande. Propor uma coisa que você não vai tomar mais remédio. Exato. Você vai ter o peso normal. Você não vai ter gordura no fígado. Isso. Você vai viver mais, diminuir melhor. a sua lesão no olho. A chance de ficar impotente é menor. Então, não vai botar assim, o pé, não vai para né? diálise. Assim, esses pesos e medidas precisam ser melhor avaliados. Claro. Né? Quanto custa isso? Isso é um custo. Eu digo só que, na maioria das vezes, só tem um lado que está querendo realizar a cirurgia, que é o paciente. Entendeu? Então, a gente poder trazer gente de conceito, de formação aqui, é para mostrar a credibilidade no procedimento, a credibilidade nos resultados. Para quem está fazendo isso aí há mais de 20 anos, para quem está fazendo isso aí em torno de 16 anos, com resultados fantásticos. É isso, Áureo. É isso que você está nesses 17, 20 anos aí batalhando. Você acha que nos últimos anos as coisas melhoraram? Até porque houve também no STF uma aprovação, houve uma certificação, nós estamos operando com tranquilidade. Você viu, digamos assim, uma melhora em relação a isso, Áureo? A certificação do STF? Olha, é horrível falar isso, né? Mas é uma coisa que se repete desde sempre, né? O indivíduo, num dado momento, num dado momento histórico, ele sempre dizia, olha, o mundo verdadeiramente virou de cabeça para baixo. Então, imagine você, hoje as pessoas estão de tal maneira convictas, que você quase que afronta em tentar introduzir uma nova ideia. Então, a cirurgia do diabetes é exatamente isso. É exatamente isso. A pessoa está convencida e não quer mudar. Exato. É claro que por trás desse, entre aspas, convencimento, existem esses N fatores de interesses. Comerciais, financeiros, conceitos. Eu acho que você, o seu público, eu tenho certeza que é um público de excelente nível, ele não precisa nem ser dito isso. As pessoas, já percebeu. Obviamente entendem. Segunda coisa, no nosso país, ele é um país que também tem essas absurdas discrepâncias. Entenda você, esse procedimento, ele foi aprovado, inclusive em nível de justiça e principalmente em nível de Supremo Tribunal Federal. Olha, se isso está nesse nível, você diga para mim, eu não tenho que discutir mais sobre legalidade, sobre nada, a menos que passem ou que alguém assuma posição simples, tipo assim, bom, eu vou apedrejar o STF, como fizeram no começo do ano. Então, imagine você o seguinte, a menos que você entenda que o STF não é a última palavra, eu não tenho que falar sobre esse aspecto. Ainda assim, isso é veiculado, é falado de uma forma absolutamente irresponsável. Do ponto de vista prático, o que eu tenho para dizer é que você tem um procedimento que combina várias perspectivas de tratamento, que combina um caráter inovador.
associado a uma legalidade vigente pelo Supremo Tribunal Federal do país. Olha, se tem todos esses, em tese, toda e qualquer pessoa pode se candidatar a esse paciente. Você veja lembrando que isso pode ser feito por quem quer que seja. Perfeito. Veja só a situação, que é um procedimento legalizado. Áureo de Paula passou por todos os trâmites para que isso fosse aprovado. Isso está legalizado e é possível fazer com a maior tranquilidade. É um procedimento realmente que é possível fazer com maior legalidade. É isso, Luciana. Você passou por isso também nesses anos todos? Não, esse que você falou que o Áureo passou por todos os trâmites, só ele passou, mas ninguém no Brasil, Claro. eu não conheço ninguém que Pagou um preço para isso. que tenha passado esse deserto. Não existe, não existe. Exato. Realmente. Não tem nem como ser imparcial para fazer esse julgamento, porque ele foi extremamente parcial. Mas o que é importante é que a decisão final do órgão supremo é que é uma operação que não é uma experiência. Não é experimental. E nunca foi. Nunca foi. Né? Isso é importante. E que é uma operação revolucionária. Ela é o melhor tratamento para o diabetes. Melhor tratamento do diabetes tipo 2. Nós não temos diretamente... Se a cirurgia que não é boa, comparando com o remédio que havia na época, foi melhor... Claro. Né? E quando se comparou essa cirurgia com a cirurgia que foi comparada com o remédio, essa foi melhor, porque é importante dizer que as duas já foram comparadas em estudo científico. Né? A cirurgia para tratar a obesidade, que se chama de bypass, foi comparada em pacientes diabéticos com a interposição de íleo. Isso. E a interposição de íleo determinou cura da doença em num número muito maior de casos. Desproporcional. Desproporcional. Então é importante isso. Relatar isso aí, que a bariátrica em relação à cirurgia da interposição ileal não tem comparação para tratamento do diabetes. É isso, Luciana? O que a gente espera é que pudesse ser oferecido para mais gente. O caminho para ser oferecido para mais gente é o doente saber que existe a possibilidade de tratamento cirúrgico. O caminho é o médico que atende o doente, que a gente falou no começo da nossa conversa, que são todas as especialidades, saberem que existe a possibilidade de tratamento cirúrgico. Saber como funciona a cirurgia. Saber que não é a cirurgia da obesidade. É uma cirurgia diferente. E saber que isso pode favorecer, beneficiar um grande número de pessoas. Tantas pessoas que estão aí, tantas pessoas que estão sofrendo com isso aí, a um custo mensal financeiro e a um custo a longo prazo de saúde, com doenças graves, crônicas, incapacitantes, que você pode, através de um procedimento cirúrgico, controlar ou ter remissão completa da doença. Essa é uma luta, uma batalha que essas 3 pessoas têm, e estamos há muitos anos acompanhando a cirurgia de um brasileiro que é pioneiro no mundo numa cirurgia para tratamento do diabetes tipo 2. Né? E eu acho que nós estamos no caminho. É um caminho de lutas, batalhas, mas como pessoas inteligentes, dedicadas, abnegadas em relação a isso. Eles estão aqui em Curitiba para que amanhã possa realizar esse curso de cirurgia para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, a gente possa realmente propagar isso aí. E eu acho que nós temos que fazer um trabalho, uma lição de casa, mídias sociais, conversar em congressos e eventos, para a gente poder desenvolver e poder propagar cada vez mais isso aí. Né? Mais alguma coisa? Áureo, gostaria de agradecer a presença sua aqui. Nós, como amigos, como brasileiros, nós sentimos aí muito felizes por ter uma pessoa como Áureo, uma das referências mundiais, uma pessoa que desenvolveu uma técnica genuinamente nacional, Goiânia, para tratamento do diabetes tipo 2. A gente entende essa luta árdua que ele tem, entramos nessa barca já faz alguns anos, estamos juntos, e para que a gente possa aí realmente ajudar tantos que precisam. Né? Gostaria da colocação da Luciana também, que muito envolvida nesses procedimentos. Um recado para elas, Luciana. Você. A gente precisa aumentar o número de pessoas beneficiadas com a operação. Cirurgia. Nós sabemos hoje que na nossa experiência, quem traz um novo paciente para ser operado é o paciente que foi operado.
Esse paciente, isso é a parte mais gratificante da história. O paciente traz paciente. Não, a gratidão do paciente que fica livre dessa doença horrorosa. Não pica mais, não toma insulina, não toma mais remédio. Muda tudo, muda. Vai no oftalmologista pela primeira vez, não tem hemorragia. Exato. Sim, depois de anos, assim, o oftalmo não entende o que está acontecendo. Sabe? Tira o remédio do colesterol, da pressão. Da pressão. Então, a gente precisa chegar nessas pessoas. Claro. E eu acredito que meios como esse de comunicação são mais úteis. Perfeito. São mais úteis para chegar onde a gente precisa chegar, né? No paciente. A gente, há 20, 15 anos, eu achava que o paciente ia conhecer o tratamento e a gente usava essa frase. E eu achava que o paciente ia arrebentar a porta. Nós achávamos também. E por que não aconteceu isso? A vida está difícil para todo mundo, né? A vida está difícil para todo mundo. Deu para entender, Luciana. Deu para entender. É complicado isso aí. Áureo, colocação final tua aí. Otimismo. Tá, existe perspectiva, existe possibilidade. E vamos enfrentá-la. É assim que é a minha palavra final em relação a esse tópico. Obrigado. Queria fazer uma pergunta também para o Áureo. Áureo, como é que você consegue ter essas facetas todas tuas aí? Quem não conhece o Áureo, ele é cirurgião, empresário, viaja, toca a vida de uma maneira diferente, dinâmica, está aqui com a gente, conectado. Né? Esse dinamismo teu aí, Áureo, como é que você consegue essa vida ser tão diferente aí? Diga pro pessoal, o pessoal não conhece você muito aí, mas a gente conhece muito aí. É interessante porque e tudo que ele faz bem feito e corre para cá, corre para lá. Né, Áureo? Como é que é isso aí, Áureo? Desde criança, isso aí é genético? O que é isso aí? Ligado? Se vocês acham que foi 220, Áureo acho que é 440. Como é que funciona isso aí, Áureo? Não, eu acho que é interessante, né? Mas aí existe um negócio... Horário, tudo diferente, dorme pouco. Existe um negócio muito interessante, né, Alcides? Eu acho que a possibilidade de você ajudar alguém é algo que traz um prazer tão especial que é a energia que nos move. Eu acho que o que você está querendo perguntar é onde acha tanta energia. Isso, energia. Isso. Não dorme, dorme 3 horas, ele não dorme, passa a noite sem dormir. Nós viajamos para o congresso, eu acordo 4h30 da manhã para a academia, ele já estava de pé faz tempo. Falei, pô, né? Eu acho que a pergunta que você está me perguntando, que você está querendo fazer é aonde se acha energia. Bom, eu acho energia, em parte, sugada, olha o que eu vou lhes dizer, em parte sugada daqueles que se beneficiam. Porque a energia emanada daqueles que se beneficiam, eu introduzo em mim e gera energia. Vem para você. Isso exatamente. Aí então, o beneficiário, ele gera energia de tal forma, de tal magnitude, que uma vez eu, assimilando, sou energizado por tudo isso. Então, essa bíblica, dando o que você recebe. Exatamente. Então, é essa energia que vem daqueles que se beneficiam é que gera toda essa energia. Bacana, gente. Obrigado. Bom, agradeço muito a Luciana. Áureo, obrigado por vocês terem vindo aqui. É um prazer estar aqui e receber 2 amigos meus. A gente tem amigos, não são muitos, a gente tem amigos aí de longa data. E eu digo que a gente vai agora até o fim, independente de qualquer coisa, e pessoas não largam ninguém, pessoas envolvidas, né, imbuídas desse bem. E nós temos coisa comum. O amigo tem que ter coisa em comum. Às vezes você tem amigo de muitos anos, você vê, você conversa, né? Mas você tem amigos em coisa comum, onde nós estamos aqui. Às vezes ficamos aí semanas, meses sem ver. Ou encontro eles, o papo continua. Sabe aquela coisa do celular, quando cai a ligação e você volta a falar normal? É normal, senta, começamos a conversar, o bate-papo diário. Então, acho que é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos continuar nessa luta. Diabetes em Pauta. Obrigado mais uma vez a vocês, obrigado à coordenação, obrigado a todos que estão aqui nos assessorando. Obrigado ao César Berg por essa iniciativa. E até breve. Um grande abraço a todos.